Pode apertar. Abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, capítulo 4, versículo 35 e 41. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41. Glória a Deus. E a casa do Senhor. Glória a Deus. Todos acharam a mensagem? Aí. 5, 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram. Lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos relata, através de vários comentários ou de várias cartas escritas pelos apóstolos, antes discípulos de Jesus, que em cada fase ou um relato que tem, eles falam de uma história diferente. É segundo o comentário de cada escritor. Nesse caso, Marcos fala o quê? Que Jesus estava fazendo o quê? Pregando, ensinando e curando. E ao cair a tarde, ele despediu-se e mandou o povo embora. Sendo que tem uma parte que falava que, além do barco que eles estavam, tinham outros seguindo, né, o barco deles, foram junto com Jesus. E nós sabemos que, ao passar da calmaria, começou-se a levantar-se uma tempestade. Primeiro veio o vento. Ele começou a jogar o barco de um lado para o outro. Depois veio o que? A chuva. As ondas começaram a se levantar. E nessa ocasião, Jesus Cristo estava dormindo, descansando o seu corpo do outro lado. E eles foram que acordar, foram pedir auxílio a Jesus Cristo. Nós sabemos que na nossa vida, às vezes, se levanta uma tempestade, se levanta um vento, se levanta a chuva. Para quê? Para que nós possamos desfalecer a nossa fé em Deus. Como estava acontecendo com aqueles discípulos, eles já estavam com medo do barco e a nau afundar. Eles foram acordar o mestre. E Jesus fala: por que sois tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Eles dizem que vocês não têm de fé. Tem que ter fé para poder enfrentar as lutas. E nós sabemos que na nossa luta, quando nós não estamos mais aguentando,
Deus acalma a tempestade na sua vida. Deus, Ele acalma a tempestade na sua vida. Por que a tempestade sempre se levanta na nossa vida? Às vezes você passa por uma situação achando que você vai resolver e de repente vem outra atrás, vem outra luta atrás daquela e você fala, caramba, eu não consigo resolver esse problema. Parece que é um vento, uma chuva, uma tempestade que vem uma atrás da outra. Às vezes você está achando que vai resolver aquela solução. Eu estou precisando de um emprego. E você chega lá no emprego e de repente não é nada daquilo. Às vezes você está passando por uma situação e você não consegue. Como muitos falam, mas eu fui bem na prova, mas eu não passei. Por causa de quê? É uma prova que Deus está fazendo com você. Para ver se você tem fé. Para ver se você tem coragem de levantar, de se levantar e se pôr de pé e falar assim, eu, em nome de Jesus, vou conseguir vencer esta batalha, porque eu tenho um Deus que, quando eu não estou mais aguentando, Ele vem ao meu auxílio, Ele acalma a tempestade na minha vida, Ele acalma a tempestade na minha família, Ele acalma a tempestade dentro da minha casa. Porque o inimigo, ele tem várias maneiras de te atingir. Às vezes você está indo bem no seu emprego, ou dentro da sua casa, de repente seu filho começa a ficar doente. Às vezes a sua esposa começa a ficar doente, ou começa a faltar algo dentro da sua casa, o seu aparelho começa a escangalhar, e você começa a ver as coisas começar a dar errado. E aí você, o que eu vou fazer? Qual é a solução que eu vou fazer? Dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor, ou levantar a minha voz ao céu, levantar a minha cabeça, ou levantar as minhas mãos e pedir auxílio ao Senhor. Mas o homem não pode vencer. Pode, mas se não tiver Deus na frente, o eu vai jogar ele por terra. O próprio Jesus falou, se vocês pedirem em meu nome, eu vou dar a vocês. Porque primeiro nós oramos em nome do Pai, Pai nosso que está no céu, e depois pedimos a quem? Ao Filho. Por que ao Filho? Porque toda a honra e toda a glória foram dadas a Jesus. O poder foi dado a Ele. E Ele fala na sua própria palavra, na Bíblia está escrito, quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, a pessoa está vendo o quê? Deus. Quando nós estamos orando, nós pedimos a Deus para que possa nos abençoar. E terminamos em nome de quem? De Jesus. Em nome de Jesus, nós possamos ganhar a nossa bênção. Então, como Deus estava na terra, na forma do Filho, Ele podia ter o poder sobre a natureza. Mas Jesus Cristo era um homem, mas Ele era o Filho de Deus. Ele estava aqui na terra para cumprir a missão. Então Ele fez o quê? No versículo, glória a Deus, no versículo 39, despertou, Jesus Cristo despertou, se levantou, deve ter olhado para o vento, para o mar, vendo seus discípulos tudo ali desesperado, o barco já cheio, se afundando. Ele repreendeu o quê? Acalma-te. E o vento se aquietou e fez o quê? Grande bonança, o mar ficou calmo. Nós vemos na televisão às vezes aquela tempestade, sacode o barco para lá, sacode o barco para cá. Você imagina naquela época, Jesus Cristo com aquele barco, e os seus discípulos ali, e as ondas do mar vinham, sacudejava para cá, sacudejava para lá, e às vezes entrava água, e às vezes o barco ia lá embaixo e voltava, e aqueles homens ali desesperados, segurando a vela para não quebrar, ou agitando o barco. É assim a nossa vida sem Deus. É assim a nossa vida, entendeu? Nós tentamos entrar
nesse mar chamado mundo. Nesse mundo. E a nossa vida vira uma bagunça. E nós vamos de um lado, nós vamos de um outro. As situações estão acontecendo. Você já não tem mais tranquilidade de ficar na sua casa. Você já não tem mais tranquilidade de poder sair na rua sossegado. Isso é uma tempestade que está na nossa vida. E nós temos que fazer o quê? Se agarrar em Jesus Cristo. Se agarrar no Filho de Deus. Orar para que Ele possa sanar um pouco essa tempestade na nossa vida. Nessa situação que está aí. Nós estamos dentro da nossa casa, nós não temos paz. Quando ligamos a televisão, é só notícia ruim. Quer dizer, isso vai conturbando a cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa liga a televisão, marido mata a mulher. Não, pai mata o filho. O filho mata o pai. Não, o homem foi atravessar a rua, meu ônibus matou. Uma bala veio e acertou a pessoa. Nós só temos o quê? Notícia. Essas são as tempestades que estão nas nossas vidas. E você entra no local, você só vê pessoa falando o quê? Você viu fulano? Fulano pegou, matou a mulher. Meu Deus. Quer dizer, essas são as situações, essas são as tempestades pessoal na nossa vida. E depois vem o que? A espiritual. A espiritual é o quê? É do inimigo. E às vezes ele vai lá, coloca no coração daquela pessoa, e aquela pessoa começa a implicar com você, começa a falar mal de você, e você não sabe de nada. E fulano está falando mal de você. Você começa a se sentir mal. Isso são as aflições da vida. E ele fala. Então ele disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Ele pergunta a você: como é que nós não temos fé? Se nós temos que acreditar no Deus poderoso. O inimigo vem, em nome de Jesus. Eu não aceito esse problema na minha vida. Não aceito essa doença na minha vida. Não aceito a falta de emprego na minha casa, na minha vida, na minha família. Você não tem que aceitar, irmão. Você não pode estar, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Jesus disse, quando fala na sua palavra, se vocês tiverem fé, poderão mover esta montanha. Mas eu vou orar para Deus mover aquela montanha de lá de baixo. Não, é a montanha que está na sua frente. É a montanha da dificuldade, é a montanha da falta de fé. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou me arrumar, eu vou para a igreja, chega na hora você não vem. Quer dizer, o desânimo entra na sua vida e você não vai para a igreja. Você não vem para a igreja. E o inimigo está ali, isso. Não vai mesmo, porque eu vou penetrar aí, na nossa falha. A nossa falha é aonde o inimigo entra. Nós damos brecha, o inimigo entra. Quando ele vê que nós estamos começando a trabalhar, ele começa a levantar a tempestade para dificultar a sua objetividade de que? Alcançar a sua bênção. E ele fala, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós falamos, quem é este Deus que faz as coisas mais maravilhosas na nossa vida? Faz as coisas milagrosas na nossa vida. Que às vezes até nós que estamos bastante tempo na casa de Deus ficamos pasmos. Caramba, como é que Deus é tão bom que Ele pode fazer isso na nossa vida? De repente aparece uma coisa para você e você assim, mas eu não pedi isso. Mas Deus está vendo o que você está precisando. Naquele momento, os discípulos estavam dizendo o quê? De socorro ao auxílio de Deus. E nós também precisamos do auxílio de Deus na nossa vida. Você precisa do auxílio de Deus na sua vida. Você acha que você é um super-homem, uma mulher maravilha, uma super-girl, mas na verdade nós somos seres humanos e precisamos do auxílio de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos pedir para que